Oi, eu sou a Gabi Almeto e hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês as minhas leituras de setembro. Esse foi um mês não muito bom, eu não sei o que aconteceu comigo, mas eu não conseguia parar em muita leitura. Eu desisti de muitos livros, foram no total 18 livros, é bastante coisa. Eu não sei o que aconteceu, as coisas eu não me prendia. Às vezes eu me prendia o livro, eu lia por 1 hora, mas aí eu parava e falava, não quero mais ler. E aí eu excluía. Só que ao mesmo tempo eu li muita coisa, o que é engraçado porque vários dias eu perdi com histórias abandonadas. Eu li no total 12 livros. Muitos deles são continuações, porque uma das coisas que estavam me prendendo era continuações. Então, só esse mês eu zerei 2 séries de livros que eu tava enrolando pra ler, que eu vou falar mais no decorrer do livro. A minha primeira leitura, assim, foi a melhor leitura do mês. Quiçá uma das melhores leituras do ano. E foi Jardim de Estrelas, da Clarice Coral. Eu já falei muito sobre esse livro, porque eu estou apaixonada. Vai contar a história de uma princesa que, ao completar 21 anos, um torneio é feito para escolher o seu marido. Ela não tem nenhum poder de escolha, porque ela não pode ser vista ali, ela não pode ser mostrada, mas ela quer mudar isso, então ela decide fingir de criada, se misturar entre elas, para conhecer verdadeiramente seus pretendentes, para escolher quem vai governar o seu reino ao seu lado. Do outro lado, a gente tem o Ícaris. Ele e seu povo foi exilado numa terra erma. Eles estão há 20 anos planejando vingança e agora é o momento. Ele recebe a missão de ir até o castelo e matar a princesa no dia do seu aniversário. Só que ele acaba se envolvendo com uma certa criada. Então, os dois vão se envolver, eles não têm ideia de quem são. E é simplesmente maravilhoso. Eu não consigo dizer outra palavra senão perfeição para essa história. Ela é maravilhosa. Os personagens, a narrativa, o enredo, tudo é incrível. É impossível não se apaixonar pela leitura. E eu, começando com esse livro, foi bem difícil, porque ele é perfeito. Ele me encantou do início ao fim. E eu falei isso nos meus stories, que ia ser difícil achar uma obra que se comparasse. Então, não tô culpando o meu mês por causa disso, mas a grande questão é que as próximas leituras não foram tão boas quanto essa. Começando pela segunda leitura, que é Amado Imperador, o terceiro livro esqueci a série, a trilogia, da Carol Coutinho. Eu fiquei muito em dúvida se eu leria esse livro, porque andou saindo aí uns posits dessa autora, que ela deu calote a algumas pessoas. Não sei da veracidade das coisas, mas fiquei meio assim, principalmente com a enrolação desse lançamento. Eu estou há 1 ano esperando esse livro. Há 1 ano atrás esse livro já estava em pré-venda e ele mudou de data umas 3 vezes. Quando finalmente chegou na terceira data, o livro sumiu, não foi publicado. Não sei porquê. Ela disse que teve um problema na Amazon, mas eu duvido que tenha sido isso, porque 3 vezes. E ela lançou o livro do nada e eu li porque eu queria completar a trilogia. E esse livro, ele já era meio previsível pra mim. Vou dar um pequeno spoiler, tá? Não vou falar quem, mas eu vou falar o que aconteceu no segundo livro, que foi a morte de um personagem muito importante. E o terceiro livro é todo voltado ao luto. Porém, esse personagem é muito importante e eu duvido que a autora fosse fazer um livro somente pro luto. Então, se ele morresse no segundo livro, a história teria acabado ali e não teria um terceiro livro. Então estava na cara que o personagem estava vivo e ia entrar no momento triunfal. E eu tava esperando que isso acontecesse. E pra minha frustração, obviamente, aconteceu da forma mais broxante possível. Do tipo, oh meu Deus, você está vivo. Sim, ela olhou pra trás e viu ele. Meu Deus, eu tava imaginando assim, ela prestes a casar com alguém que ela não quer, que ela tá sendo obrigada. E aí ele entra dizendo, não, eu te amo. Tava esperando isso. Não olhar pra trás e falar, oh meu Deus, você está aqui. Sem falar que depois, nos próximos capítulos, teve alguns draminhas, mas nada que impacte muito a história. E era tipo, um conflito acontece, 2 capítulos de drama, tudo se resolveu. Ai meu Deus, nós se amamos. Ai meu Deus, tá tudo feliz. Ai meu Deus, eu não aguento mais essa história. Eu li, obrigada. Foi assim, um porre. Eu literalmente me forcei a ler só para ter o prazer de terminar a série, mas assim, ódio. Do início ao fim, porque como eu posso explicar? Eu já sabia a história, eu já sabia mais ou menos tudo o que ia acontecer. Então, esperar 1 ano pra ter certeza disso e ainda ser mais ou menos, muita raiva. Mas tudo bem. Agora vamos para a minha próxima leitura, que tecnicamente não deveria se encaixar aqui, ao mesmo tempo sim, eu não sei, porque é uma história que eu não comecei esse mês, eu comecei há muito tempo atrás, uma quantidade de tempo que eu sinto vergonha, e só terminei em setembro, que é um livro que eu tava estudando, que é Enredo e Personagem, do Bruno Crispim. E eu tô olhando pra lá porque eu tô com o meu roteiro no meu computador, tá? Isso é um livro bom.
O título já diz o que ele vai falar. Ele vai falar de várias maneiras de planejar um enredo, vários tipos de personagem, várias formas de construir um personagem. Arquetipo é uma coisa bem legal, bem divertida. Aprendi bastante coisa. O que eu gostei mais são as várias maneiras de planejar um livro. Teve algumas que eu odiei com todas as minhas forças, assim, que eu revirava meus olhos estudando, pensando, meu Deus, que coisa inútil. E outras que eu falei, genial, quero provar. E vou provar nos próximos livros. Foi uma leitura muito boa. Eu gostaria só de ter lido ela um pouquinho mais rápido. E pra minha felicidade, o Bruno Crispim, ele tem mais livros sobre escrita. E eu com certeza vou ler. Eles já estão na minha lista de leitura. Provavelmente não vou ler esse ano porque eu sou lerda. Mas pretendo em algum momento ler, porque foi algo muito rico e algo que eu vou usar muito daqui pra frente. A minha quarta leitura aqui a gente já começa assim nas continuações, mas a frustração continua e agora eu vou explicar. E a minha quarta leitura foi Uma Noite com Leite e Angelina, da Herdeiras da Magia 2,5, o spin-off de Uma Canção para a Tessa, da Jéssica Macedo. Ufa! E aqui é uma história de 24 páginas que é completamente desnecessária. É uma história que vai contar sobre a Angelina e com quem ela se casou, algo que o epílogo da Tessa já contou pra gente. E agora eu vou sair porque eu tenho que mudar a página. Voltei. Vamos lá, onde eu tô. E eu me perdi. Uma coisa que me frustrou é que essa história já tava meio subentendida que ia acontecer, porque aparece no prólogo. E durante a história da Tessa tem algo muito mais interessante acontecendo, que é a da melhor amiga dela, que ela se casou, vai fingir uma gravidez, porque ela é uma bruxa, ela é imortal e ela quer tirar os bruxos do trono, porque é algo muito chato ficar fingindo a envelhecer, depois fingir a morte. Então ela finge uma gravidez, ela adota uma criança pra ser o próximo príncipe, e a ideia dela é ela fingir ter esse relacionamento e depois encontrar um outro bruxo e ter o filho dela com um bruxo. Só que ela acaba se apaixonando pela pessoa, ela acaba se descuidando e engravidando. E, assim, fico nessa. A pessoa sabe? A pessoa não sabe? Gente, o que está acontecendo? Essa é uma história muito mais interessante. E agora eu vou dar um ponto, porque eu acho que a história dela vai fechar toda a história. Mas, ao mesmo tempo, não sei. Eu queria agora, porque... Gente, que história incrível. É muito mais interessante ler esse ponto do que Angelina falando, oi, sou uma sereia, oi, você ainda quer se casar comigo? Beleza, sim, é isso, é 24 páginas disso, é só o pedido de casamento e umas saliências. Muito triste porque perdeu uma história incrível. E agora a gente vai pular para outra continuação, porque eu não li todas as séries juntas, tá? Eu fiquei misturando. E a minha quinta leitura foi Resistência Perdida, da Aliança de Sangue, o livro 3 da Alice Fox. E esse é um livro que tem lobos. Vamos falar rapidinho aqui, porque vai ter mais livros desse. Aliança de Sangue é uma união entre lobisomens e vampiros. Eles se ergueram contra a humanidade e escravizou todos eles. Alguns vampiros são contra isso, e lobisomens também são contra isso. E eles estão se organizando numa resistência que em algum momento da vida eles vão passar o golpe na vampira líder e voltar ao mundo como era antes, ou pelo menos tentar, porque a população se reduziu a 10% do que a gente é. Resumido, eu só tô falando isso porque mais livros dele vão aparecer. E esse é o livro de lobos, o único, infelizmente, livro de lobo que tem aqui. E um dos motivos que eu estava mais interessante nessa história é que vai ser um trisal. E é um tipo de casal que eu não vejo muito, infelizmente, não sei se é porque eu não procuro ou porque ele é mais incomum. Mas, assim, é um dos poucos que eu li e eu estava super animada. Então aqui a gente vai ter o Silas, ele era um humano, ganhou a Copa, se tornou imortal. Tava achando que a vida dele ia mudar, só que não, ele tá se ferrando. Ele é o mais baixo de todos e tá comendo pão que o diabo amassou. Só assim, tudo vai piorar quando ele decide se envolver com a companheira do alfa dele. E depois com o alfa dele. E depois todo mundo junto, assim, uma putaria, assim, maravilhosa. E nesse meio tempo, em vez de só falar sobre, assim, as cenas legais, vamos falar um pouco da história, o alfa em questão, o futuro alfa, ele tá tendo que passar por algumas provas pra se mostrar um bom alfa. Porém, o pai dele não quer passar o bastão pro filho, então ele tá fazendo de tudo pra fazer com que ele falhe. Então vai ser nessa coisa de ele tá tentando, tão frustrando, ele vai precisar da ajuda do casalzinho dele. Eu acho, assim, que essa é a minha história favorita. Eu sou a cadelinha de lobo, sim. Mas o Caleb continua sendo o meu personagem favorito do livro 2. A minha sexta leitura, a gente continua nessa série, que é Rebeldia Perdida, Aliança de Sangue, livro 4, da Alice Fox. Então aqui vamos fechar o trio de amigos que foi apresentado no livro 2. A gente vai ver a Willow, ela acabou de fugir dos campos de reproduções, lugares não muito legais,
que acontecem coisas não muito legais, coisas que me deixaram desconfortáveis. Ela tá fugindo, ela tá quase morrendo, enquanto ela encontra o Ryder, um personagem que foi apresentado no 3º livro. Ele matou um vampiro super poderoso e acabou ficando com o território dele. E uma das coisas muito importantes pra falar é que o Ryder, ele é um dos vampiros mais velhos que existe. Ele despreza totalmente as regras da Lilith, que é a chefona. E quando esse novo mundo surgiu, ele falou, não quero participar disso. Beijo, tchau, vou sair recluso. Ele só apareceu no 3º livro. E uma das coisas, assim, que eu acho mais engraçado é que no 4º livro, ele tem uma nota dizendo que o Ryder, ele não é um príncipe, ele não é herói, ele é mau. Só que, honestamente, eu acho que ele é um dos vampiros que mais importam com a humanidade. Porque, querendo ou não, por mais que eles lutem contra os vampiros da resistência, eles meio que já se acostumaram com esse mundo. Então, eles, tipo, falam, dane-se aqui que tem um monte de gente morrendo, sabe? Caguei. O Ryder não, ele sai, assim, defendendo todo mundo. Tem uma cena no 5º livro que eu vou falar depois, mais pra frente. Tá 2 personagens, eles estão escolhendo um cardápio, uma pessoa, pra matar. E eles falam, pelo menos a gente vai dar uma morte digna, uma morte rápida pra pessoa. Meu bem, Ryder, nesse momento, ele teria matado uns 7 vampiros brincando, porque ele é muito sanguinário, ele mata todo mundo. E, ao mesmo tempo, ele é de todos o mais herói, mesmo que a nota fale que ele não é um herói. E eu adoro isso nele. E ele é meu 2º personagem favorito, tá? Por mais que eu adorei a história, adorei os personagens, eu tive um problema com o livro. Porque, vamos dizer isso de forma family friend. Willow teve um trauma nos campos de reprodução, onde coisas acontecem sem consentimento. Não aparece na história, tá? Essas coisas. Mas é um fato que aconteceu e ela tem um trauma e a história simplesmente caga pra isso, assim. Em nenhum momento quase é tocado. E, não sei, eu achei meio insensível da autora não tratar isso ao personagem. Ela simplesmente vai viver a vida dela como se nada tivesse acontecido. E não sei, esse ponto eu não gostei da história. Me fez ficar um pouco desconfortável. E também um momento, assim, muito importante pra falar é que aqui uma virada importante na história acontece. Algo que eu não estava esperando, algo que eu achei que, assim, ia ser só no 6º livro. Pessoas morrem, cabeças que eu não esperava rolam. E isso dá toda uma reviravolta na história, assim, maravilhosa. Agora, na 7ª leitura, a gente volta, assim, pra Herdeiras da Magia, que é a Indomável Lady Bonny, uma história que deveria ser spin-off, mas vamos lá. Da Jéssica Macedo. E a gente vai voltar pra casa da Tessa, lá do 2º livro, que não apareceu aqui nesse mês. E é a vez da cunhadinha dela, a Bonny, acabou de fazer 18 anos, ela tá pronta pra se tornar uma alfa. E ela tem uma conexão mágica, sabe aquela coisa de lobo, né? Que tem essa conexão com uma única pessoa. E ela tem com o Ali, que é uma pessoa bem mais velha que ela. E ela sabe que ela tem essa conexão desde criança. Ele também sabe, mas ele não se sentia confortável porque ela era uma criança. E agora ela não é uma criança. Ela é uma adulta. Então aí os dois vão... É isso. Essa é a história do romance deles. Não tem, assim, muita coisa, assim, sobre o romance deles, muito... Aí tem uma vingança, tá? Tem uma vingança aí na história. Só que é uma vingança com motivo tão ruim que não passou credibilidade. Também temos uma guerra acontecendo. Essa é a parte interessante. Uma parte que, novamente, eu digo, se fosse a história da princesa, seria muito mais interessante. Porque é o momento em que ela descobre que ela tá grávida do marido. Então ela vai ter um filho bruxo, mas pelo menos, assim, o filho bruxo não vai ser do trono, não vai ter direito ao trono. E, assim... Vou dizer uma coisa, que a história da Bonny, por mais que seja legal, ela poderia facilmente passar por um spin-off. O spin-off do irmão dela é muito mais interessante que o dela. A história aqui não acontece muita coisa, tirando a guerra. Mas a guerra, assim, ela tá permeando todos os livros a partir desse. Então, eu acho muito que deveria ter colocado a Lady Bonny como spin-off e do irmão dela como livro completo, porque ia ser muito mais interessante. Começar a 8ª leitura. Nesse ponto, eu falei, meu Deus, cansei, não quero mais ler a continuação. Vou tentar ler um livro diferente. Aí eu comecei, e aí eu, assim, lia e desistia. Vários livros, até que eu achei um que, honestamente, ele não era bom, mas ele me prendeu um pouquinho, ele tinha um mísero mistério que me deixou curiosa, eu, mesmo sabendo que era ruim, continuei lendo, e esse é o 8º livro, No Coração da Floresta, da Mayra Lacerda, e... ele é meio ruinzinho, tem uma personagem, ela tá fugindo, ela acaba caindo numa armadilha, ela se machuca, um cara meio caçador resgata ela, cuida dela, os dois se apaixonam, todos têm segredos no decorrer da história, a gente vai desvendando o segredo dele, eles ficam juntos no final. Mais ou menos assim. Uma história bem previsível, bem batidinha. Eu acho legal que a personagem principal tem um problema, e ele é diferente, e também ela é descendente indígena. Eu achei isso interessante, mas honestamente, de resto,
É uma história bem mais ou menos, que até agora eu não sei como eu consegui ler ela até o final, sendo que eu estava desistindo de livros que provavelmente seriam muito mais interessantes. Porque teve livros que eu gostei da história, mas eu não queria ler, então eu meio que separei pra depois. A minha nona leitura foi Filhos do Lobo, O Pacto do Lobo, do F. Emerson. E é uma história que eu li em um dia, porque eu fiquei totalmente viciada, e no final eu falei, não sei se eu gostei. O João, ele tá prestes a se casar, ele não quer isso. Ele quase dá graças a Deus que lobos invadem o seu vilarejo, começa a matar todo mundo, porque por mais que ele morra, ele pelo menos não vai ter que se casar. Só que, do nada, assim, uma coragem surge e ele começa a organizar as pessoas pra lutar contra os lobos. Eles não conseguem fazer muita coisa. Eles matam um lobo e ferem o líder deles, e os lobos acabam fugindo. O João tá passeando e ele encontra um homem com uma lança enfincada na barriga. E mesmo não conhecendo essa pessoa, mesmo a pessoa estando pelada, mesmo assim a gente vendo que é o lobo ali que se machucou, ele pega, cuida da pessoa. O que eu esqueci o nome, eu não anotei o nome do alfa. E enquanto ele cuida, assim, uma tensão bem sensual surge entre eles e nada acontece. Esse livro poderia ter sido incrível, poderia ter um romance maravilhoso, essa coisa de um personagem sedento por vingança que quer matar todos os humanos, esse humano que salvou o personagem, ele tá meio mal porque ele matou um monte de gente, inclusive a mãe dele. Só que não teve toda essa interação. É mais ou menos assim, aconteceu esse encontro, teve um momento assim, mas gostei de você. E aí o personagem fala, na lua cheia eu volto, hein? Um mês se passa. Aí chegou na próxima lua cheia e falou, na outra lua cheia eu te encontro. Ou seja, do nada, passou 2 meses sem zero proximidade e os dois estavam apaixonados. Não mostrou isso. Essa história poderia ter sido incrível. O amor grandioso entre eles surgiu do nada, sabe? Preguiça do autor, porque se fosse construído teria sido incrível. Sei lá, gente, deixe ele machucado por mais tempo, ele precisa de mais tempo pra se recuperar, então deixe ele tipo 2 semanas na casa do outro, teria sido mais interessante. Infelizmente não teve. Tirando isso, a história até que é legal. A minha 10ª leitura, estamos acabando, é Realeza Perdida, Aliança de Sangue, livro 5, Alice Fox. E aqui a gente finalmente vai conhecer um pouquinho da cabecinha do Jace, o mandante de toda a resistência praticamente. E aqui ele é obrigado a liderar por consequências do que aconteceu no livro 4. E ele tá tentando achar o Cão, que é o verdadeiro cabeça por trás da resistência, algo que ele sumiu há séculos atrás. E eu espero que vocês não estejam ouvindo a música. Do outro lado a gente vai conhecer a Kalina. Ela é uma cientista, uma humana, mais ou menos uma humana. E ela acorda, assim, e ela recebe uma ordem, um protocolo, de que ela deve passar todos os arquivos do laboratório dela para eu não sou boa com tecnologia. Para um banco de dados em outro lugar e matar todo mundo. E ela fica meio indecisa se ela cumpre isso ou se ela não faz isso. Ela tem pessoas que ela se importa, 2 na verdade, mas ela tá em dúvida entre obedecer às ordens e salvar sua vida. Ela escolhe salvar a vida dela e é onde ela encontra o Jace. E os dois se unem para achar o Cam, para descobrir o que ela é, de quem ela veio, mais ou menos. A história também tem uma reviravolta interessante, um gancho incrível pro próximo livro. O casal tem um fechamento, porém eu senti que não foi tão bom assim. Eu acho que o gancho foi muito impactante, parecia que ia ter um próximo capítulo para eles continuarem a resolver isso, mas não, o livro acabou. Foi incrível, o epílogo é incrível. Então, um bom gancho, um bom gostinho do que vai acontecer nos próximos livros. O 6º livro, ele ainda não foi lançado. Ele vai sair no dia 22 de outubro em inglês. Em português eu não tenho ideia da data, tá? Não tem ainda uma pré-venda especificada. Mas eu dei umas comparadas, assim, com a diferença de meses dos outros livros. E tem, assim, menos de 6 meses eles saem aqui no Brasil. Então, só vai ter em 2023. 11ª leitura foi Aparentemente Noivos, da Arquelana. E eu vou dizer que essa história eu não queria ler, porque eu estava com medo de não gostar dela por causa dessa fase, mas eu decidi de todo jeito ler. E eu amei! Tem o tema indiano, então a noveleira que amou Caminho das Índias amou esse livro. E eu acho que se você gostou de Caminho das Índias, você vai amar esse livro. O Joshan, ele é descendente de indiano, ele mora no Brasil, tá? E ele tá indo pra entrevista de emprego, ele vai no banheiro, assim, e ele começa a ouvir o pessoal do RH falando, olha, você só contrata esse cara se ele for casado ou for comprometido. Ele fala, putz, tô solteiro, né? O que eu vou fazer? O que eu vou falar? Ele chega e falou, tô noivo, eu caso em 5 meses. Uma bela de uma mentira. E ele vai pedir pra sua melhor amiga, a Samira, entrar nessa. Ela não gosta muito de mentir, mas ela sente pena porque ele tá amando o trabalho e acaba entrando nessa com a promessa de que em alguns meses
Os dois vão terminar por algum motivo bobo e a vida dele vai continuar, não vão demitir o cara só porque acabou o noivado. Só tem uma coisa que eles não esperavam, era que a notícia fosse chegar na família do Joshua, uma família muito grande, muito indiana, com uma mãe, assim, bem babaca, e que ela está no céu porque o filho vai casar com uma mulher. Importante pontuar isso. E as coisas saíram um pouco do controle, eles vão ter que fingir, e enquanto eles fingem, sentimentos vão surgindo. E eles percebem que talvez essa amizade vá para o além. É uma história extremamente divertida. Fingir relacionamento é um dos clichês bem engraçadinhos e a Arkelana fez isso de maneira maravilhosa. Só a história é incrível, eu li em 2 dias, foi bem rápido, foi bem divertido e eu pretendo ler mais da Arkelana, ela tem acho que 2, 3 livros. E agora a minha última leitura, o livro que deveria ter sido um livro completo, não um spin-off, que é Destinada a Lord Peter, o livro 3,5, Herdeira da Magia, da Jéssica Macedo. E aqui eu vou ter mais uma crítica, porque não canso de criticar esse livro. Teremos mais uma história de lobisomem e sereia, meu Deus, assim. Nesse ponto, eu já estava frustrada, achando que não tinha mais criatura. E aqui a gente vai conhecer o irmão mais novo do Anthony, que é o par da Tessa, e da Bonnie, e ele é um marinheiro. E ele tá no meio de uma tempestade, ele vai tentar salvar todo mundo, leva um raio, cai na água. Todo mundo achou que ele morreu, mas ele caiu numa ilha escondida, onde só haviam sereias, e homens são proibidos. E ele é encontrado por uma sereia que fica com um pouco de pena dele, salva ele, cuida dele, e ajuda ele, e acaba se apaixonando por ele. E aí, eu vou dizer que a história é maravilhosa. Sim, gente, é incrível, é muito boa. E aqui tem um ponto muito interessante, porque se conecta com a história da Angelina, lá do segundo livro que eu reclamei. Porque olha só, enquanto a história da Bonnie é tipo romance e guerra, que a guerra poderia ter entrado nesse livro, a gente tem, eu vou ter que ler, uma rainha que todo mundo acha que tá morta, que poderia pegar o trono de volta, aliás. Uma ilha de sereias, onde homens não são permitidos, onde elas são presas ali, elas não saem. Uma rainha que aliena suas súditas, dizendo que o mundo real é uma merda, ele é. E que elas só sofrem lá, mulheres só têm sofrimento. E uma sereia, a filha dessa mulher, que tá mentindo pra todo mundo, apaixonada por um lobo. Gente, tanta coisa poderia ter acontecido, tantos plots. Eu já estava me imaginando essa mulher indo atrás da filha, arrastando ela pelos cabelos, ou estava imaginando a filha voltando para a ilha, lutando contra a mãe para recuperar o Torono e contar para todo mundo como é o mundo lá fora. E nada disso acontece, porque é uma história de 100 páginas, tem que ter um plot, e o plot é um homem na ilha de meninas. E eu fiquei muito triste, porque é uma história que poderia ter sido incrível. E ela é, no seu forma, mas ela poderia ter sido ainda mais se tivesse trocado a Bonnie com ele. Perdeu, assim, perdeu. Daria facilmente para fazer essa troca e ficaria bom. E essas foram as minhas leituras dos 12 livros, mais ou menos, alguns incríveis outros. Agora me conta aqui quais foram as suas leituras, quantos livros vocês leram, a sua leitura favorita do mês. O meu foi Jardim de Estrelas, Engenho Desesperado, não sei se vocês notaram. Se você gostou do vídeo, deixa o gostei, se inscreve no canal para ter mais vídeos como esse, resenhas, mais indicações. Compartilhe esse vídeo com um amigo que ama leitura e que você acha que vai gostar de conhecer suas histórias. E também vai me seguir nas minhas redes sociais, onde estou sempre falando sobre livros, leituras, meus livros. E, é claro, vai conferir meu livro Pequenos Desejos disponível na Amazon. Todos os links que eu falei aqui vão estar na descrição. Até o próximo vídeo. Tchau!